A possibilidade de que o azeite de oliva presente em sua cozinha possa se converter em um dos recursos naturais mais eficazes para a recuperação da circulação sanguínea e da função erétil talvez pareça surpreendente. Contudo, tal potencial só se concretiza mediante a inclusão de um elemento frequentemente negligenciado por homens acima dos 50 anos. Trata-se de um componente tão comum que, ao ser mencionado inicialmente a meus pacientes, muitos reagem com incredulidade. No entanto, o que os faz reconsiderar é a solidez das evidências científicas. Alguns indivíduos relatam melhorias perceptíveis na circulação em um intervalo de apenas 24 a 48 horas. Neste momento, pretendo esclarecer por que o azeite de oliva, isoladamente, não é suficiente para restabelecer o fluxo sanguíneo necessário à obtenção de ereções consistentes e duradouras. Existe um aditivo simples, porém fundamental, capaz de transformar esse óleo em um potente agente de otimização circulatória. Antes de prosseguirmos, gostaria de saber de qual país acompanha esta exposição. Seja nos Estados Unidos, Canadá, Austrália, África do Sul ou Bangladesh, compartilhe sua localização nos comentários. É inspirador observar essa comunidade global de homens que se recusam a aceitar limitações físicas como um destino inevitável. Passemos então à análise do que ocorre internamente no organismo. A indústria da saúde disseminou uma narrativa incompleta ao afirmar que o consumo de azeite de oliva e a adoção da dieta mediterrânea seriam suficientes para garantir a saúde vascular. Embora o azeite contenha gorduras benéficas e polifenóis que favorecem a integridade arterial, ele não é capaz de desencadear o processo biológico essencial para a ereção, a vasodilatação. Sem esse mecanismo, os vasos sanguíneos permanecem contraídos, o fluxo circulatório se mantém insuficiente, e nenhuma quantidade de azeite alterará essa condição. Ao longo de minha trajetória profissional, atendi milhares de homens, muitos na faixa dos 50, 60 e até 70 anos, que acreditavam ter suas melhores fases para trás. Contudo, a aplicação de ajustes estratégicos e simples revelou-se capaz de reativar funções que julgavam perdidas definitivamente. O azeite de oliva, por si só, oferece uma base sólida, mas, na ausência do elemento ativador, cerca de 85% de seus benefícios potenciais são desperdiçados. A maioria dos indivíduos segue as recomendações da dieta mediterrânea, incorpora o azeite em suas refeições e ainda assim, questiona-se por que as ereções permanecem frágeis e as manifestações matinais não retornam. O que 92% desses homens desconhecem é a existência de um composto específico que atua como um interruptor biológico. Esse elemento estimula a produção de óxido nítrico, a molécula-chave responsável por sinalizar o relaxamento das paredes arteriais, permitindo que o sangue flua com intensidade. Em breve, revelarei qual é esse composto. Primeiramente, porém, é necessário compreender o mecanismo fisiológico subjacente à ereção. A ereção não é resultado de força de vontade, mas de um processo hidráulico. O pênis abriga câmaras de tecido esponjoso irrigadas por artérias de diâmetro inferior àquelas que suprem o coração. Quando esses pequenos vasos se enchem de sangue sob pressão, ocorre a rigidez. As artérias penianas estão entre as mais estreitas do corpo humano. Estudos demonstram que uma redução de apenas 7% no fluxo arterial pode acarretar uma perda de até 60% na firmeza erétil. Pequenas alterações circulatórias, portanto, provocam impactos funcionais significativos. A realidade biológica é clara. A qualidade das ereções depende integralmente do fluxo sanguíneo através de vasos microscópicos. Embora as orientações para o consumo de gorduras saudáveis e o uso de azeite de oliva sejam válidas, uma vez que protegem as paredes arteriais contra danos, elas não são suficientes para induzir a vasodilatação. O endotélio precisa liberar óxido nítrico, e o azeite não desencadeia essa liberação. A analogia mais adequada seria a de um motor abastecido com combustível, mas desprovido da vela de ignição. Chegamos assim ao composto ativador que 88% dos homens ignoram em seu cotidiano, apesar de sua presença constante na maioria das cozinhas. Antes que se descarte sua simplicidade, é preciso considerar os efeitos sinérgicos resultantes de sua combinação com o azeite de oliva. A interação entre ambos produz resultados notáveis, como será detalhado a seguir. Para contextualizar, gostaria de saber se já experimentou soluções naturais para melhorar a circulação. Responda com um sim ou não. Essa informação é relevante, pois, caso ainda não tenha explorado tais alternativas, o que será apresentado poderá surpreendê-lo quanto ao potencial de compostos aparentemente triviais.
E se já tentou métodos que não surtiram efeito, compreenderá por que falharam e qual era o elemento ausente. O composto em questão é o vinagre. A reação inicial de ceticismo é compreensível, dada sua natureza corriqueira. No entanto, o mecanismo de ação é cientificamente fundamentado. O vinagre contém ácido acético, que ao ser absorvido pela corrente sanguínea, estimula o endotélio a ativar a enzima óxido nítrico sintase endotelial. Esse processo resulta em um aumento expressivo na produção de óxido nítrico, cujas moléculas se difundem pelo tecido muscular liso que envolve as paredes arteriais, promovendo seu relaxamento. Os vasos se dilatam, a pressão sanguínea sofre uma leve redução, e o sangue, antes estagnado, passa a circular com vigor. No contexto peniano, essa transformação é decisiva. As câmaras eréteis se enchem rapidamente de sangue, e o retorno venoso é bloqueado pela compressão exercida pela pressão interna, garantindo a firmeza necessária. Esse é o mesmo mecanismo acionado por fármacos como Viagra, com a diferença de que ocorre de forma natural, sem efeitos colaterais indesejados. Além disso, o vinagre contribui para a regulação dos picos glicêmicos, protegendo o revestimento arterial, reduz a inflamação sistêmica, um dos fatores silenciosos que comprometem a circulação, e auxilia no metabolismo da gordura visceral abdominal, associada à supressão dos níveis de testosterona. Também favorece o equilíbrio da microbiota intestinal, e a redução da inflamação, por sua vez, facilita o relaxamento vascular, otimizando o fluxo sanguíneo. Esses são os benefícios do vinagre quando utilizado isoladamente. Contudo, sua combinação com o azeite de oliva potencializa os resultados de maneira exponencial. O vinagre atua como elemento ativador do sistema, enquanto o azeite fornece o combustível de alta qualidade e proteção adicional. As gorduras saudáveis melhoram a absorção do ácido acético, e os polifenóis presentes no azeite impedem a degradação prematura do óxido nítrico. Seus compostos anti-inflamatórios mantêm o endotélio flexível e responsivo. Juntos, desencadeiam uma cascata biológica inatingível por qualquer um dos dois isoladamente. Para ilustrar a eficácia prática desse protocolo, apresento o caso de Marcos, um paciente de 68 anos, residente em Seattle, que enfrentava disfunção erétil completa havia 3 anos. Medicamentos proporcionavam alívio temporário, e suplementos caros não produziam qualquer efeito. Seu casamento estava em crise, e sua autoestima profundamente abalada. Ao ser apresentado a essa abordagem, mostrou-se cético. Vinagre e azeite como solução? Ainda assim decidiu aderir ao método. Em 3 semanas, as ereções matinais retornaram, inicialmente discretas, mas progressivamente mais intensas. Na 6ª semana, obteve firmeza confiável durante a intimidade. Após 12 semanas, relatou: "Doutor, não recuperei apenas minha função, mas a mim mesmo. A sensação de vitalidade e confiança que julgava perdida para sempre voltou." As evidências científicas e o testemunho de Marcos demonstram o poder da restauração natural do fluxo sanguíneo. Agora, é fundamental conhecer o protocolo exato, pois sua eficácia depende de precisão, consistência e timing adequado. O primeiro passo consiste no ritual pré-refeição do vinagre. 15 a 10 minutos antes das 2 principais refeições do dia, dilua 1 a 2 colheres de chá de vinagre de maçã ou vinagre de vinho tinto em 240 a 360 ml de água. Beba lentamente, ao longo de 5 a 10 minutos. A escolha desse momento se justifica pela ativação prévia do mecanismo metabólico, potencializando os efeitos antes da ingestão de alimentos. Ao adentrar o momento da refeição, observa-se que a ingestão de carboidratos desencadeia um aumento abrupto nos níveis glicêmicos. Tais picos, quando recorrentes, podem comprometer a integridade do endotélio vascular. Contudo, a administração prévia de vinagre atenua significativamente essa elevação, conferindo proteção ao revestimento arterial e favorecendo condições propícias à vasodilatação. Esse mecanismo fundamenta-se na capacidade do ácido acético de modular a resposta glicêmica, reduzindo a sobrecarga metabólica sobre o sistema circulatório. O segundo componente do protocolo consiste na ingestão diária de uma salada combinada, preferencialmente no jantar. Para sua elaboração, recomenda-se a utilização de 2 colheres de sopa de azeite de oliva extra virgem, prensado a frio e de alta qualidade, associadas a 1 ou 2 colheres de chá de vinagre. A base deve ser composta por folhas verdes escuras, como espinafre ou rúcula, complementadas por tomates, pepinos, cebolas roxas e pimentões. Esses vegetais são ricos em nutrientes precursores da produção de óxido nítrico, molécula essencial para a regulação do fluxo sanguíneo.
A emulsão do azeite com vinagre, acrescida de sal marinho e ervas aromáticas, deve ser vertida sobre os ingredientes e consumida de maneira pausada, permitindo a sinergia entre os compostos. Quando absorvidos concomitantemente, o azeite atua como agente protetor e potencializador, enquanto o vinagre desencadeia reações bioquímicas que estimulam a liberação de substâncias vasodilatadoras. O resultado é um incremento na circulação sistêmica, com efeitos progressivos e cumulativos. O terceiro aspecto a ser considerado refere-se à cronologia das respostas esperadas. Diferentemente de intervenções farmacológicas, este método baseia-se em processos de reconstrução biológica, cujos resultados manifestam-se de forma gradual. Na primeira semana, alterações sutis podem ser percebidas, como a estabilização dos níveis energéticos, a redução da sensação de fadiga mental e o aumento da temperatura nas extremidades, indicativos de uma melhora na perfusão tecidual. Entre a segunda e a quarta semana, muitos indivíduos relatam o retorno de ereções matinais espontâneas, além de uma maior naturalidade na resposta sexual, acompanhada de uma reconstrução progressiva da autoconfiança. Entre a oitava e a 12ª semana, os benefícios tornam-se mais expressivos, com melhora na firmeza durante a intimidade e na manutenção da função erétil, restaurando uma vitalidade há muito não experimentada. É importante salientar que a variabilidade individual influencia diretamente os resultados. Enquanto alguns indivíduos observam mudanças significativas em 2 semanas, outros podem necessitar de 6 a 8 semanas para obter respostas semelhantes. Fatores como o estado inicial da saúde vascular, a adesão ao protocolo e hábitos de vida desempenham um papel determinante nesse processo. Contudo, advertências críticas devem ser rigorosamente observadas. Sob nenhuma hipótese o vinagre deve ser aplicado diretamente na região genital, uma vez que sua acidez pode provocar queimaduras químicas severas, resultando em danos teciduais irreversíveis. A eficácia do método depende exclusivamente de sua ação sistêmica, não havendo atalhos seguros. Pacientes em uso de anticoagulantes devem consultar um profissional de saúde antes de iniciar o protocolo, dado que o vinagre apresenta propriedades anticoagulantes leves. Da mesma forma, indivíduos diabéticos devem monitorar rigorosamente os níveis glicêmicos, pois o consumo regular de vinagre pode reduzir significativamente a glicemia. Em casos de refluxo ácido ou úlceras gástricas, recomenda-se iniciar com quantidades mínimas, ajustando-as conforme a tolerância individual. A trajetória de declínio físico não constitui um destino inexorável. A capacidade de reverter ou mitigar tais processos reside, em grande medida, nas escolhas cotidianas. Este protocolo não se limita à restauração de funções orgânicas, mas abrange a reconstrução da autopercepção, da conexão afetiva e da sensação de plenitude existencial. A decisão de agir ou permanecer na inércia define os rumos dessa jornada. A implementação imediata das recomendações é simples e acessível. Esta noite, adquira vinagre de maçã e azeite de oliva extra virgem. Antes do jantar, dilua 1 a 2 colheres de chá de vinagre em água e consuma a solução lentamente. Durante a refeição, prepare uma salada com 2 colheres de sopa de azeite, vinagre e vegetais frescos. Repita o procedimento nos dias subsequentes, observando atentamente as alterações em seu estado físico e emocional. Registre a estabilização energética, o aumento da sensação de calor nas extremidades e outros sinais que até então pareciam perdidos. Propõe-se assim um desafio. Adote este protocolo por 14 dias consecutivos. Ao final desse período, retorne a esta exposição e compartilhe, nos registros disponíveis, as transformações percebidas. Utilize termos como energia caso note o retorno da vitalidade, calor se identificar melhora na circulação ou função, ao observar o restabelecimento de respostas fisiológicas matinais. Cada relato será analisado, e sua experiência poderá servir de estímulo a outros indivíduos que atualmente enfrentam situações similares com desânimo. Se os resultados obtidos forem positivos, considere compartilhar estas informações com alguém que possa beneficiar-se delas. Uma única ação pode representar a diferença entre a estagnação e a renovação, entre o isolamento e a reconexão. A restauração da confiança, da intimidade e da autoestima não é um privilégio, mas uma possibilidade ao alcance daqueles que se dispõem a agir.